Família, está tendo um atrito gigantesco entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Vamos tentar entender aí o que está acontecendo? Misericórdia. O do Pay é BBT. Aê, vamos lá. O doutor Sandro está explicando aí o que aconteceu. Misericórdia. Literalmente, a política brasileira não é para amadores. Para acompanhar o que acontece, eu vou ser sincero com vocês. É uma coisa tensa, viu? Agora, o Alexandre de Moraes tem um novo inimigo, vamos dizer assim, alguém que declarou guerra ao Alexandre de Moraes, segundo a matéria do Brasil 247. E vamos falar que é um inimigo de peso. Eu estou falando do Elon Musk. Matéria do Brasil 247. Elon Musk declara guerra a Moraes e vaza documentos sobre suposto ataque à liberdade de expressão no Brasil. Pois é, o Elon Musk ele liberou o que é conhecido como Twitter Files. O que são essas Twitter Files? Rapaz. Eita lasque. Eita. Twitter Files são espécies de documentos de acessos, de pedidos feitos pela Justiça Brasileira ao Twitter. O Brasil 247 escreveu o seguinte: o dono do X liberou os Twitter Files Brasil para estimular ataques da extrema-direita ao ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí não explicou ao certo do que se tratava, mas eu estou aqui para explicar para vocês. Mais cedo eu mencionei para vocês uma publicação do Partido Novo que foi feita juntamente com a Maria Helena, que é candidata à prefeitura do Partido Novo, dizendo o seguinte: jornalista americano revela arquivos secretos do Twitter, que são os Twitter Files, e acusa Alexandre de Moraes de violar direitos constitucionais do brasileiro. Vou repetir aqui só para você entender. Documentos revelados pelo jornalista Michael Schellenberg revelam que o ministro Alexandre de Moraes violou direitos constitucionais de cidadãos brasileiros. Segundo o jornalista Moraes, 1. Exigiu ilegalmente que o Twitter revelasse detalhes pessoais sobre usuários do Twitter que usaram hashtags que ele não gostou. E aí, pedir dados pessoais... É o quê? Hashtag que ele não gostou? Não vou nem comentar para não receber a federal aqui de novo. Mas viola a lei de acesso à informação. E o Elon Musk demonstrou que o Alexandre de Moraes fez esse pedido, que é contra lei. Também exigiu acesso a dados internos do Twitter em violação a leis brasileiras e a política da empresa. Ou seja, solicitou dados que somente cabem à própria empresa. E lembrando que o Twitter é uma empresa americana, norte-americana, não é uma empresa brasileira. Mesmo assim, ele pediu dados internos da própria empresa. E, por fim, eles alegam aqui que ele procurou transformar as políticas de moderação de conteúdo do Twitter em uma arma contra os apoiadores do então presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, ele anuncia aqui que o Alexandre de Moraes fez uma guerra política, uma guerra ideológica contra os apoiadores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E aí, é por isso que o Brasil 247 declara aqui que há uma guerra agora entre o Elon Musk e o ministro Supremo Alexandre de Moraes, tá bom? Vamos lá, outra matéria que eu vou trazer para vocês é uma matéria do Globo. Gilmar Mendes recebe Moro em seu gabinete no STF às vésperas do julgamento que pode cassar o mandato de senador. A audiência ocorreu ao pedido do próprio juiz da Lava Jato. Chama atenção, porque de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, nós temos dois que têm vamos dizer assim, um ativismo maior em relação à Lava Jato. Nós temos o ministro Dias Toffoli, que está tratando de anular todas as provas, todos os documentos, todos os julgamentos advindos da Lava Jato. Inclusive, dando brecha para que isso seja utilizado em outras instâncias. Por exemplo, aconteceu com o filho do Lula, que tinha 6 ações tributárias contra ele, baseadas em prova da Lava Jato. E aí, com base na decisão do Dias Toffoli, que declarou nulas as provas da Lava Jato, o Lulinha, ele se safou aí e a justiça anulou esses projetos, esses processos que tinham contra ele. Já o Gilmar Mendes, ele é mais cultural. Eu acredito que aquilo que alguns portais disseram
que, segundo a mulher do Lulinha, a justiça está do lado dele e que não adianta fazerem nada, tá explicado aí, né? O Gilmar Mendes diz que a Lava Jato foi uma operação para perseguir o Lula e que quer ver a prisão dessa gente da Lava Jato, assim como ele cita dessa gente da Lava Jato. Ou seja, ele quer ver a prisão do próprio Moro e do Dallagnol. E o estranho é que essa reunião secreta que aconteceu entre o Moro e o Gilmar Mendes não foi divulgado. Geralmente sempre há uma divulgação seletiva do assunto que foi tratado. Isso sempre vaza na imprensa, mas ficou em total sigilo qual foi a discussão. E lembrando que o Gilmar Mendes hoje é considerado um desafeto do próprio Sérgio Moro. Então os dois tiveram aí essa discussão, essa reunião secreta aí, que ninguém sabe do que se trata, né? Mas chamou muita atenção devido a essa divergência entre o Gilmar Mendes e o Sérgio Moro. Outra situação que chamou muita atenção foi um evento que aconteceu lá na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde o ministro Alexandre de Moraes compareceu. E ali explicitou, ou seja, escancarou o tamanho da polarização da política brasileira e o quanto o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um membro do Judiciário, ele vem se consolidando como uma figura política. Porque ali ele recebeu vaias e aplausos por parte da plateia. Ou seja, mostrou que ali, entre os que lá estavam, há uma grande polarização política que alcança o Judiciário também. Dá uma olhada só nesse trecho aqui, em que ele recebe vaias e aplausos e a defesa do presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Assiste esse trecho. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Alexandre de Moraes. Ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Dias Toffoli. Só um minutinho, por favor. Gostaria, gentilmente, pedir para que respeite o ministro Alexandre de Moraes, pessoa que é muito bem recebida nessa casa. Não existe, só um minutinho, não existe ninguém nessa mesa que não mereça aplauso. Eu quero deixar bem claro nosso carinho e respeito por Vossa Excelência, ministro, por tudo que o senhor tem feito pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Eu vou falar uma coisa aqui que, olha, eu acho que é perigoso até procurarem saber quem vaiou ele para colocar na cadeia também. Os russos sonhavam com uma revolução. Os russos só se lascaram com esse negócio do comunismo. Coitado deles. Pessoal, pela cara do Alexandre de Moraes, vocês viram que ele não gostou nem um pouquinho das manifestações, das vaias, né? Já uma parte ali da plateia gritou, valeu Xandão, parabenizou, aplaudiu o Alexandre de Moraes, mas assim, a cara dele aqui é impagável. Vocês viram que ele não gostou nem um pouco das vaias que foram feitas contra o ministro. E aí ele também participou de mais uma polêmica, que eu acho que o Lula e a turma do PT também não gostou. Como eu disse, o Alexandre de Moraes vem dando declarações que são muito mais de teor político do que jurídico. E olha só esse comentário aqui do Correio Brasiliense, citando a fonte Correio Brasiliense. Alexandre de Moraes diz que, na história, não tem nenhum presidente que se iguala ao Michel Temer. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou na noite desta quarta-feira que o ex-presidente Michel Temer foi um grande presidente. Ele afirmou ainda que na história nenhum outro presidente se iguala ao Temer, citando relações com os poderes. As declarações de Alexandre de Moraes ocorreram na Câmara Legislativa do Distrito Federal durante a cerimônia que concedeu a Temer o título de cidadão honorário de Brasília. A cerimônia que concedeu a comenda foi presidida pelo presidente da casa, Wellington Luiz. E aí foi essa mesma que teve vaias e que teve elogios a Alexandre de Moraes. Mas o que eu queria aqui era ver a reação do Lula, a cara do Lula, ao ouvir o Alexandre de Moraes falar isso, tá? Que o Temer foi o melhor presidente da história, porque o Lula... Tem uma coisa aqui, eu vejo que muitos esquerdistas criticam veementemente
o Temer. Criticam. Será que... Bom, deixa eu ficar quieto para não... Fez declarações de que o Temer é um golpista. E aí tem um detalhe interessante. Quem indicou o ministro Alexandre de Moraes foi o Temer. Via de regra, se Lula fala que Temer é golpista, ele fala que o Alexandre de Moraes é ilegítimo, que não tem razão de ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, cada vez mais, essa mistura política com jurídica vai criando ali um carretel que vai se enrolando essa linha e logo tá cheia de nós. Porque assim, ao tempo que o Lula é aliado do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes faz elogios a um algoz, né, do PT, que é o Michel Temer, que foi responsável aí pelo impeachment da Dilma Rousseff, que é um aliado de Bolsonaro. Temer tem um alinhamento bom com o ex-presidente Bolsonaro, dialoga bem com o ex-presidente Bolsonaro e que é um grande aliado do Alexandre de Moraes, é até o responsável por Alexandre de Moraes estar lá hoje. Deu para vocês terem uma noção do quanto a política brasileira é complexa e não é brincadeira para amadores? O tema é tenso. Outra matéria que eu quero tratar com vocês é sobre a possível cassação do Jorge Seife, senador da República, amanhã. Ele que é de Santa Catarina. A Caroline de Tony, que também é do mesmo estado, ela fez uma publicação, Força Seife, né? A vontade de 1.484.000 eleitores catarinenses deve ser respeitada. E aí ela escreveu o seguinte: todo o meu apoio e solidariedade ao senador Jorge Seife, que terá seu processo julgado amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. O TRE de Santa Catarina rejeitou por unanimidade o pedido de cassação do mandato do senador. Esperamos que o resultado seja o mesmo em Brasília. E aí ela repete: a vontade dos 1.484.110 catarinenses que votaram e escolheram o senador para representá-los legitimamente no Congresso deve ser respeitada. E aí ele agradeceu aqui a Caroline, né? Ele escreveu logo embaixo: muito obrigado pelo apoio, deputada. Fui eleito pelos catarinenses e sem nenhuma irregularidade. Creio que a justiça prevalecerá. Em nome de Jesus, vamos em frente. Pois é, amanhã pode acontecer o julgamento do Jorge Seife com a possível cassação do mandatário. E aí o senador da República vai ter outra votação, e aí, tanto quanto pode acontecer com o Moro, quanto pode acontecer com o Seife também, vai rolar mais uma briga e mais uma eleição em Santa Catarina. E com ânimos acirrados e polarizados, como foi a última eleição também. Vamos lá. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de bola dentro e vamos dar parabéns aqui pro senador Paulo Paim, que mandou uma bola dentro gigantesca aqui. Ontem foi aprovado um projeto dele que prevê multa por corrupção no valor do dobro do valor desviado. Sabe, o senador Paulo Paim um homem desse merece uma medalha, um homem desse merece. Uma das figuras do Congresso Nacional da qual eu tenho mais respeito. E é incrível, porque quando eu coloco alguns comentários com vocês aqui, vocês têm que analisar mais a fundo a política brasileira, isso é importante, tá? Eu mesmo tenho projetos que foram entregues diretamente na mão do senador Paulo Paim. E o senador Paulo Paim é uma pessoa que vem defendendo seus ideais há tempo, principalmente na pauta pelos aposentados, e ele é ficha limpa. E uma das bandeiras dele é o combate à corrupção, que é um dos grandes males. Olha, eu concordo plenamente com o doutor Sandro. Agora, eu vou falar uma coisa aqui. Na minha opinião, se eu tivesse poder, eu colocaria uma lei que o cara foi corrupto, paga o dobro do que roubou e na justiça fique o triplo da pena. O triplo. Pronto. Resolve rapidinho. Da política no Brasil como um todo. Ele é um crítico da corrupção existente no Brasil. E aí ele apresentou esse projeto. O projeto do senador Paulo Paim vai ser analisado pela CCJ e, se aprovado, vai direto para a Câmara dos Deputados. E aí o ranking dos políticos colocou aqui: ótima medida, penas altas para quem assalta os cofres públicos. É a proposta do senador Paulo Paim. Então quero mandar um grande abraço para o senador Paulo Paim e meus parabéns ao senador Paulo Paim, que é exatamente esse tipo de medida que tem que ser aprovada
no Congresso Nacional. Vamos lá, vou dar parabéns agora também para os fazendeiros da Bahia, para os produtores da Bahia. Olha só essa matéria da Revista Oeste. Invasão zero. Produtores rurais se unem contra o MST. É uma resposta, né? Os produtores rurais da Bahia se uniram em um movimento chamado Invasão Zero contra o Abril Vermelho, promovido pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Em campanha divulgada na segunda-feira, os agricultores baianos lançaram o Abril Amarelo, contra a invasão de propriedades rurais no estado nordestino. Criado na Bahia em 2023, o Invasão Zero reúne sindicatos e associações em 16 núcleos que abrangem várias regiões do estado. O movimento tem atuado em 200 municípios baianos e se auto-intitula Ordeiro e Pacífico. Ou seja, ficaram de saco cheio, ficaram já revoltados com esses movimentos que, sabe, causam um verdadeiro terror no campo. Então, os fazendeiros se organizaram, fizeram o programa Invasão Zero. Quando eles veem a possibilidade de uma fazenda ser invadida, eles entram em contato com todos os fazendeiros e todos os fazendeiros vão para lá para reagir quanto a isso. E vamos lembrar que a própria lei, a legislação, o Código Civil, ele tem a previsão da autotutela, ou seja, no caso de esbulho possessório ou de invasão das suas terras, você pode usar dos meios necessários para repelir essa injusta invasão, essa injusta agressão. E aí, é lógico que se você tem muitas pessoas, fazendeiros, esperando, essa turma não vai pôr a cara, não vai se arriscar. Então, parabéns ao grupo civil organizado que vem correndo atrás de se livrar dessas chagas tão danosas ao nosso Brasil, que é esse grupo aí que, sabe, invade propriedade privada. E a propriedade privada é um direito pátrio previsto na Constituição da República. Não pode ser violado por grupos que se auto-intitulam aí, sabe, movimentos sociais, mas na verdade causam um verdadeiro terrorismo no campo. Tá certo? Concordo plenamente, pessoal. Concordo plenamente. Complicado aí essa galera, né? Mas enfim, família. Vou deixar no comentário fixado o link dos grupos do WhatsApp e Telegram para vocês não perderem nenhuma notificação do que eu posto aqui e nos meus demais canais. Um forte abraço do Baixinho. Até o próximo vídeo. Foi.